Oi, gente, muito boa tarde. Hoje no programa nós vamos conhecer uma geladeira que leva conhecimento? Pois é, tem também dica das dicas de como conseguir uma cinturinha fina. Preparamos uma reportagem para explicar quais os cuidados que devemos ter com os pets agora no calor. E vamos receber aqui no estúdio o advogado Fernando Júnior e a psicóloga Jussiane Caroline. Eles vão conversar comigo sobre alienação parental. Então, o que você está esperando, hein? Puxa uma cadeira, chegue junto, que o cotidiano está só começando. Gente, uma geladeira tem feito o maior sucesso no Parque Ambiental aqui em Caruaru. O eletrodoméstico, que não servia mais, foi reciclado e está sendo usado como biblioteca. Isso mesmo, a iniciativa do Rotary Club vem incentivando muita gente a ler mais. Vamos acompanhar na reportagem. O Parque Ambiental Severino Montenegro é um lugar ao ar livre onde se pode desfrutar de diversas atividades. As crianças sabem aproveitar bem, correndo, brincando, se divertindo. Um parque é um lugar ideal para as crianças brincarem, mas também para adquirirem conhecimento. Tá vendo essas geladeiras colocadas aqui? Elas são abastecidas com livros e revistas para que as crianças possam ter acesso à leitura. É conhecimento sendo compartilhado através das histórias que dão asas à imaginação. A iniciativa dessas geladeiras colocadas aqui no parque é o incentivo à leitura feito pelo Rotary Club. A gente está complementando, né? Um ambiente tão belo como esse, tão propício às famílias virem aproveitar esse espaço e trazer uma possibilidade de leitura, de socialização, tanto para as crianças como para os pais ou acompanhantes que estão com essas crianças. Aqui os leitores podem ter acesso gratuito aos livros disponíveis. Geralmente eles são doações desse revezamento de leitores ou de pessoas que sabem do projeto e comparecem nas sedes dos Rotaries para deixar os livros. O incentivo à leitura é um hábito tão importante para a formação humana que no Brasil foi instituído que no dia 29 de outubro é o Dia do Livro. Tudo começou com uma homenagem à Biblioteca Nacional do Livro. Foi nessa data, no ano de 1810, quando Dom João VI trouxe para o Brasil milhares de peças da Real Biblioteca Portuguesa. E o psicopedagogo Jaquielson Ferreira ressalta a importância da geladeira do conhecimento e do hábito e do incentivo da leitura às crianças. A ideia é que a leitura seja algo prazeroso. O aluno, ele tem a autonomia de poder escolher o livro que quer, quando quer, como quer, ler com quem ele quiser. Então, autonomia e prazer são dois elementos fundamentais em qualquer dinâmica de aprendizado. É preciso lembrar que são os adultos os responsáveis pelas primeiras preferências das crianças. Papai tem que fazer esse esforço, mamãe tem que fazer esse esforço e, consequentemente, tenho certeza que o fruto disso será uma fábrica de grandes leitores. Sendo assim, hora de escutar os conselhos dessa garotada aí e aproveitar para viajar no mundo do conhecimento proporcionado pelos livros. A dica Bom Leite de hoje vai para você que gosta de se cuidar. Eu tô falando do Guti Bom, gente, de açaí com banana, uma delícia, viu? 2 sabores deliciosos em um só Guti Bom. E olha, nas redes sociais toda semana tem receitinha, tá? Você que é empresário, dono de mercado ou padaria, para vender mais no seu negócio, é só ligar 3735-1062 ou enviar e-mail para falecom@bomleite.com.br. Bom dia com bom leite. Olha só, muita gente não sabe qual tipo de maquiagem é mais adequada para ir a eventos religiosos. Às vezes, as pessoas pensam até ir sem maquiagem, para não errar. Hoje a Marcela, minha xará, vai nos mostrar como a gente pode fazer uma make para ir nos eventos religiosos. Confere aí. Olá Marcela, prazer, me chamo Marcela Moraes, sou maquiadora aqui em Caruaru e a minha proposta de hoje aqui para vocês é como fazer uma pele, uma maquiagem com um acabamento mais natural e que fique bonito também para eventos religiosos. Então eu vou dar aqui várias dicas para vocês, tá? Vou iniciar fazendo a preparação de pele. Como vocês sabem, é bem importante a gente preparar a pele para ela receber a maquiagem. Então eu vou vir com um lencinho úmido,
só para tirar aqui qualquer resquício de oleosidade ou sujeirinha que tenha na pele dela. Outro passo importante que a gente não pode esquecer é a hidratação da pele. Então, independente se a sua pele for mista, seca e principalmente oleosa, você precisa hidratar ela, tá? E aí eu vou vir com o hidratante e vou aplicar no rosto da modelo com o pincelzinho do Orfiber também. Então, para a gente garantir uma pele mais fininha, com acabamento bem natural, a base tem que ser bem fluida para não ficar aquele aspecto de pele pesada, tá? Agora, o próximo passo é o corretivo. Então, vou vir com um corretivo líquido, mais hidratante na pele dela e a gente vai aplicar abaixo dos olhos. E aí, eu vou vir com um pó translúcido e vou aplicar em todo o rosto dela, tá? Abaixo dos olhos, ao redor do nariz, centro da testa e do queixo. E agora, o próximo passo é o pó compacto. O pó compacto ele vai servir para selar a nossa pele, tá? Então, eu vou agora aplicar em todo o rosto dela, selando a pele, matificando, para não ficar nada pegajoso. Como a nossa proposta é uma pele mais natural, aqui na pele da modelo eu vou utilizar um contorno em pó, porque ao mesmo tempo a gente vai afinar o rosto e ao mesmo tempo também vai deixar aquele aspecto bem natural, porque o nosso contorno vai ser em pó, tá? E aí a gente vai aplicando do osso zigomático para baixo. O blush também vai ser em pó. E aí eu aplico somente na maçã do rosto dela. E agora eu vou vir com o iluminador, sendo que em pouca quantidade, só para trazer aquele aspecto de pele mais clean, tá? E aí eu venho com a bruma e borrifo no pincel para esse iluminador ele ter uma pigmentação na pele. Essa é uma dica muito boa também, porque quando a gente aplica o iluminador sem a bruma, ele não tem a fixação na pele. Então a gente borrifa no pincel para poder fazer a aplicação. Depois da pele estar toda selada, a gente vai vir com a bruma e ela é que vai tirar aquele aspecto de pó. Sabe aquela pele com pó? Então a bruma ela tira todo esse aspecto e deixa a pele com um acabamento mais natural. E eu apliquei na sobrancelha dela um rímel de sobrancelha só pra gente neutralizar, tá, os fios da sobrancelha dela e igualar a raiz do cabelo pra não ficar nada marcado. E aí fica um acabamento bem mais natural na sobrancelha. E o próximo passo agora vai ser os olhos. A gente vai vir com uma sombra marrom, mais clean, mais natural, tá? Pra não deixar também nada marcado. E agora eu vou mostrar pra vocês a diferença do rímel. Eu também não vou colocar cílios nessa maquiagem e vou mostrar a diferença para vocês como fica bonito também sem os cílios, só com o rímel, tá? E agora para finalizar eu vou vir com batom, tá? Com um nude bem rosadinho pra gente aplicar aqui nos lábios dela. E a modelo está pronta, essa é a nossa proposta de hoje, tá? Para eventos religiosos, então fica essa proposta para vocês de uma maquiagem mais clean, uma pele também bem mais suave. E é isso, gente, até a próxima. Xará arrasou na dica, viu? Ó, um cheiro para você. Bom, gente, agora eu vou para um rápido intervalo. Na volta tem uma reportagem mostrando os cuidados que devemos ter com os pets agora nesse calorzão que está fazendo. E ainda mais, a dica vai mostrar como perder aquela gordurinha localizada na cintura. Espera que eu volto rapidinho. De volta com o cotidiano. Sabe aquela cinturinha fininha que é sonho de consumo de muita gente? Você pode ter ela praticando exercícios aí na sua casa. Pois é, essa é a dica da dica de hoje. Confere aí. Oi, gente, eu sou a Gica, personal trainer e coach, vim trazer mais uma dica de exercício para você. Pra gente não se preocupar com a cinturinha no verão. Eu vou trazer para vocês aqui 3 exercícios, onde a base deles vai ser a prancha e você vai trabalhar a musculatura que está embaixo dessa gordurinha. Vamos lá. Os exercícios que eu vou fazer para vocês agora, a base deles é a prancha. Então, como eu tenho um tatame aqui, tá tranquilo. Se você quiser, você pode colocar um colchonete na sua casa ou então um tapete. Eu vou deixar meu celular aqui que eu vou marcar o cronômetro, então eu vou fazer exercícios baseados no tempo. Eu vou fazer 30 segundos de exercício para 30 segundos de intervalo. Então, eu vou ficar aqui na prancha, onde eu posso colocar as minhas mãos na largura dos meus ombros, ou então eu posso colocar os meus cotovelos. Eu vou colocar as mãos. Eu tô na posição da prancha que eu já tô trabalhando a minha musculatura abdominal. Eu vou trazer o meu joelho em direção ao meu peito e troco. E aqui eu já tô trabalhando de forma aeróbia e tô trabalhando o meu abdômen. Eu marco aqui 30 segundos e começo a fazer. Contrai abdômen e puxa a perna. Quando completar os 30, eu descanso 30 segundos e agora meu próximo exercício, eu vou fazer com que o meu joelho, ele cruze. Olha, eu vou trazer o joelho em direção ao braço oposto. Cruza, cruza e acelera. Também 30 segundos
descanso 30 segundos. Eu vou repetir isso 2 vezes. Você vai trabalhar de forma aeróbica porque você está aumentando o seu condicionamento, tá? A circulação está ativada, ou seja, também vai ajudar você a eliminar a gordura e trabalhar a musculatura do abdômen. Próximo exercício, a gente também vai fazer com base na prancha, só que na prancha lateral. Eu vou ficar de lado, pezinho apoiado aqui. Se tiver muita dificuldade em ficar com o pé um em cima do outro, você pode colocar na frente, que vai facilitar um pouquinho. Aí eu vou colocar meu cotovelo aqui, ó, embaixo do meu ombro. Evita ficar muito pra frente ou muito pra trás. Você vai ficar bem na lateral. Subir e fico aqui, ó. Vou contar 30 segundos. Fico aqui na prancha. Deu 30 segundos, eu vou descansar. O próximo exercício, subir. Aí, ó, eu desço o meu quadril e subo. Desço o quadril e subo. Mantenho o abdômen contraído. 30 segundos. Descanso. Mais uma vez, repito 2 vezes essa série. Segurando a isometria e fazendo o movimento. Aí eu vou voltar para outro exercício de prancha. Vou colocar os cotovelos no chão. Eu fico aqui com a minha base retinha. Contrai o abdômen. E aí, ó, eu junto os meus pés. E eu vou girar o quadril como se fosse encostar a lateral do quadril no chão. Contrai o abdômen e gira. Mantenho minha cabeça reta. Contrai o abdômen e respira. 30 segundos. Descansa. 30 e repete também 2 vezes. Esses exercícios você trabalhou a musculatura, eu tô ofegante porque realmente você trabalha de forma aeróbica também, porque ele é muito dinâmico. O intervalo também é curto. Você fica com a musculatura trabalhada e ó, pronto pro verão. Gica arrasou aí na dica. Beijo. Você sabia que gatos e cachorros sentem calor da mesma forma que a gente? Pois é. E assim como nós, eles precisam se hidratar, tomar mais banhos e evitar o sol. Acompanha aí na reportagem. O xodó da casa de Andresa é Átila, o cão da raça Shih Tzu de 8 meses. Com pelos longos, o bichinho de estimação recebe uns cuidados a mais para não passar calor nessa época mais quente. A servidora pública, além de gelo na água do pet, ela comprou uma manta térmica e só passeia com o animal à noite, quando a temperatura está mais fria. Como ele é um cão de pelo longo, ele necessita de um cuidado maior, porque ele sente mais calor do que os de pelo curto. Então a gente, além do banho semanal, todos os dias saímos com ele esse horário, que é para além dele desestressar, porque moramos em apartamento, aí também levar a brisazinha da noite, que refrescar mais a pele dele devido ao calor. E quando possível também até colocar um ventiladorzinho para ele se refrescar. Isso também ele adora, se esparrama e acha o máximo. Todo cuidado é pouco, porque o calor pode causar irritações ou até problemas de pele no animal. E como o Átila tem pelos mais longos, essas micoses podem ficar escondidas. E se ele ficar desidratado, ele pode vir a desenvolver alguns problemas de pele também. Então, a gente tem que hidratar muito ele, estimulando ele a tomar água. Então, quando a gente coloca as pedrinhas de gelo na água, ele gosta e toma bastante água. Com os dias mais quentes, os animais de estimação sentem calor iguais aos seres humanos. Então é preciso aumentar os cuidados. Para amenizar os dias mais quentes, o ideal é dar mais banho, observar se eles estão ofegantes ou cansados, porque isso é sinal de sede, e lembrar que as patas são mega sensíveis e devem ser protegidas ao sair no sol. Nesse período, né, os cuidados que a gente tem, né, que a gente tenta tomar, nesse período mais quente, né, começa a esquentar essa época do ano, então tem que ter muito cuidado com a hidratação dos animais, né, ver o consumo de água, estimular principalmente os gatos. Os gatos não têm tanto hábito, né, principalmente o gato doméstico, às vezes não tem tanto hábito de tomar água, então tem que estimular para que eles ingiram bastante água, né? Alguns cães também, a gente pode dar fruta, alguma coisa assim para auxiliar nessa questão da hidratação, às vezes até colocar umas pedrinhas de gelo, né, na vasilhazinha de água. Evitar aquelas vasilhas de inox, né, também dependendo do local da casa onde aquilo fica, às vezes esquenta muito, né, então pode colocar uma aguinha gelada, assim, dar uma refrescada mais para os cães e para os gatos. Evitar, né, passear ou deixar o animal ter contato tanto na areia ou com asfalto, né, assim, na rua,
o chão fica muito quente, então eles sentem muito, né? É também um pouco sensível à pata, ele vai sentir muito, pode ferir, pode inflamar ali as patinhas. Em alguns casos, né, tem alguns animais que dá para colocar um sapatinho assim quando for sair, mas não são todos que se adaptam àquilo. Tem cachorro que não se adapta muito, então realmente é procurar os horários assim mais frios, né, ou logo cedo, no início da manhã ou no finalzinho da tarde, o período da noite, para poder passear. Olha eu aqui de novo com aquela diquinha Bom Leite para você. Na hora do jantar, a Bom Leite também é tudo de bom, viu? Tem receitas de dar água na boca, como escondidinho de charque, ó, com requeijão, aquele pãozinho com manteiga e café, e deliciosas pizzas com muito queijo, viu? Confira todas as receitas nas redes sociais e para vender os produtos no seu negócio, é só ligar esse telefone aqui, ó, que tá aparecendo na sua tela, DDD 81 3735 1062, ou mandar um e-mail para falecom@bomleite.com.br. Bom dia com Bom Leite. Bom, gente, agora eu vou para mais um intervalo. Na volta eu vou receber aqui no estúdio o advogado Fernando Júnior e a psicóloga Jussiane Caroline. A gente vai conversar sobre um assunto muito sério, alienação parental. Me espera que eu volto rapidinho. De volta com o cotidiano e agora falando sobre um assunto sério. O desentendimento entre familiares pode afetar a vida de muitas crianças e adolescentes. Considera-se alienação parental a interferência na formação psicológica da criança ou do adolescente promovida por um dos genitores, pelos avós ou por qualquer pessoa que tenha guarda do menor. A alienação pode causar prejuízo ao vínculo da criança com a família. Caso se perceba o ato de alienação, ele deve ser denunciado, pois pode afetar psicologicamente a criança e o familiar atingido. Para falar sobre esse assunto, eu estou recebendo aqui no estúdio o advogado Fernando Júnior e a nossa querida psicóloga Jussiane Caroline. Sejam muito bem-vindos aqui ao Cotidiano para falar sobre um assunto muito delicado. Quando envolve criança e adolescente, a gente fica muito preocupado. Por quê? Porque a alienação parental, às vezes, ela é silenciosa. E até a própria criança ou adolescente não sabe que está sendo envolvido ou pelo pai ou pela mãe para ficar contra um dos dois. E geralmente isso acontece quando o casal se separa. Afinal, um dos lados sempre fica triste com isso ou não quer que de fato a separação aconteça, afinal a gente casa e pensa que é para o resto da vida. Mas às vezes acontecem coisas no casamento que a relação se torna insuportável. Quando tem um filho, aí fica bem complicado, porque um dos lados pode fazer essa alienação parental, falar sua mãe não presta ou seu pai não presta, e aí colocar a criança ou o adolescente contra o pai ou a mãe. Nesse caso, Fernando, como é que a mãe ou o pai deve agir? Marcela, é interessante essa parte que você fala justamente da união. Quando existe uma relação entre o homem e a mulher, o casamento, não é? Existe um intuito de viver o resto da vida. E quando termina, existe essa frustração. Sim. E muitas vezes ou o pai ou a mãe passa essa frustração, essa raiva que tem, né, do cônjuge, do ex-cônjuge, justamente para a criança. E é nesse momento que existe a alienação parental. Nós temos uma lei, que é a 12.318, que ela é desde 2010, justamente para evitar determinadas situações como essa. E nesse momento, aquele casal deve procurar, que se sentiu vítima da alienação parental, um advogado de sua confiança, especialista na área, ou então a Defensoria Pública, por acaso não tenha condições de contratar um advogado, que vai dar a entrada numa ação judicial, no fórum, e o juiz vai analisar os requisitos daquela ação para que haja as medidas cautelares. Né? Então, um exemplo de uma situação de um abuso sexual que a mãe imputou ao ex-marido, e aí nesse momento vai ter que ser colocado com base em algumas provas, em perícia psicossocial, para saber se concede ou não a medida, né, protetiva para aquela criança ou adolescente. Até porque, às vezes, eles criam certas situações e, na verdade, podem não ter acontecido, como um abuso, Isso, por exemplo. exatamente. E aí o pai ou a mãe ser julgado pela sociedade, porque o julgamento acontece de imediato, Isso. e até mesmo
pode ser condenado, é isso, Fernando? E esse ponto que você falou a respeito do abuso sexual está sendo motivo de discussão no nosso país, principalmente diante de um projeto de lei que está tramitando no Senado para que haja revogação da lei de alienação parental. Então é muito importante a sociedade, nesse momento, estar atenta ao que está se passando. Né? Muitas pessoas defendem a revogação da lei, tendo em vista que ela não daria uma segurança para aquelas pessoas que são inocentes e são acusadas de uma prática de um crime tão pesado como esse, que automaticamente você já seria condenado pela sociedade. Até porque, Jussiane, a gente sabe que, de fato, uma separação, quando há uma criança ou um adolescente no meio, que não tem nada a ver com a história dos pais, já mexe muito com o psicológico. Sim. E aí, quando uma das partes começa a fazer esse tipo de alienação, jogar a criança ou adolescente contra o pai ou a mãe, imagina como é que fica o psicológico, hein? Exatamente. Primeiramente, a gente tem que entender que existem sim a separação, como vocês estavam trazendo, que aí quando se casam acredita que vai ser para sempre, mas existe a separação conjugal, a separação dos filhos não. Existe ex-esposo, ex-esposa, mas ex-pai e ex-mãe não. E aí, uma coisa que é importante da gente trazer é que tudo que nossas relações na infância, elas acabam interferindo muito na nossa vida adulta. Então, se a gente parar aqui para conversar sobre as nossas histórias, a gente vai perceber o quanto isso diz da nossa infância, o quanto isso diz da nossa relação com os nossos pais ou com as pessoas que cuidaram, porque aí quando a gente fala em pai, a gente fala em referência paterna e materna, não necessariamente é o pai e a mãe, mas aqueles que estão simbolizando o cuidado ali. E aí, no momento em que há, por exemplo, essa questão da alienação parental, é como se tivesse uma desconstrução do amor. Um dos pais, e aí uma das funções paterna, está tentando desconstruir o amor do filho para com o outro. Eles acabam esquecendo que a criança está em desenvolvimento. E por estar em desenvolvimento, ela ainda está criando questões e noções sobre, por exemplo, o relacionamento. Como é que ela vai se relacionar? E isso pode sim trazer várias complicações, não só na infância e na adolescência, como na própria vida adulta e até na própria questão de suicídio, na própria questão de depressão, de crises de ansiedade. Isso pode estar bem frequente aí na criança, como também situações como o rendimento escolar pode cair. Isso pode acontecer com muita frequência. E aí a criança ela começa a apresentar irritabilidade. Em alguns momentos, por exemplo, a criança ela passa a denotar uma tristeza muito grande porque ela sai com o pai, digamos assim, se for numa questão da mãe, ela sai com o pai, ela fica muito feliz com essa saída e aí quando volta, ela fica triste e não conseguir contar isso à mãe por saber que a mãe vai ficar triste. Então é importante que os pais eles comecem a se responsabilizar e entender que a dor é deles. Sim. E eles não podem passar isso para os filhos, porque de fato vai marcar, vai trazer marcas e não é só na infância que fica. E aí essa criança ela vai levar para o resto da vida dela essas marcas. Até porque a criança ou o adolescente não tem nada a ver e ela deve sim ter a convivência com o pai e a mãe. Como você falou, isso é para o resto da vida. Sim. Nenhum dos dois tem o direito de tirar isso da criança. Agora você vai ver o depoimento de uma mulher que está sendo vítima de alienação parental. Ela chegou a perder a confiança e até o carinho do filho depois da separação. Já se passaram alguns anos, mas hoje ela ainda sofre com a situação. Confere aí. Eu não pude correr, gritar aos quatro cantos do mundo com relação a essa questão da alienação parental, né? Dessa lei que hoje ela é pouco conhecida. Quando eu falo em questão, eu sofri alienação parental, nem todo mundo conhece. E ela hoje, no meu ver, na minha concepção, ela é aplicada de uma maneira muito branda para o dano que se causa. Essas são as palavras de uma mãe que passou quase 5 anos distante do filho. A interferência psicológica do pai na vida da criança começou ainda quando eles eram casados, mas tudo ficou pior após a separação. Após o divórcio, emocionalmente, ele não ficou bem, o meu ex-marido, e aí eu resolvi deixar a criança na época, até então ele estava com 12 anos, ia fazer 12 anos, deixar a criança até que a situação melhorasse, os ânimos fossem acalmados e eu buscar meu filho de volta. Né? E essa medida também foi tomada até para que eu pudesse proteger minha vida.
E nesse meio do caminho foi quando eu percebi que a alienação ela estava acontecendo de forma mais intensa, mais severa. Foi quando o menino ele passou a não querer me ver, passou a dizer coisas horríveis, e eles também, o pai e os avós paternos, a ter uma postura também diferente com relação à minha pessoa. É considerado alienação parental a interferência na formação psicológica da criança ou do adolescente, promovida ou induzida por um dos genitores, pelos avós ou por quem tem a criança ou adolescente sob a sua autoridade, guarda ou vigilância. E são em atitudes do dia a dia, como fazer campanha de desqualificação, dificultar o exercício da autoridade, impedir o contato da criança ou adolescente com o pai e a mãe e proibir o convívio do filho com parentes. Esses gestos, além de afastar um dos genitores, causam problemas irreversíveis. A situação hoje ela só está parcialmente, lentamente resolvida, porque ele vai fazer uma viagem internacional e eles precisaram da minha autorização como mãe para que o menor ele possa fazer essa viagem. E aí vê, ele começou sendo influenciado pelo pai. Ele já era praticamente um adolescente, 12 anos, né? Hoje tem 16 anos. Imagina só como está o relacionamento. Como é que será que vai ficar esse relacionamento daqui para frente? Nesse caso, Fernando, o que a mãe pode fazer? Nesse caso, ela deve procurar um advogado, ela tem que tomar as medidas judiciais cabíveis, principalmente tendo em vista uma situação que vai acarretar uma situação indesejada na vida do filho dela, né, e da convivência com o filho. Como a psicóloga bem frisou, são situações que acometem na infância, na adolescência, e isso vai ter efeitos drásticos na vida adulta. E a alienação parental, ela não apenas está ligada à lavagem cerebral, né, ao falar mal do marido, do ex-esposo, na verdade, ou da ex-mulher, mas sim, às vezes, uma troca de endereço sem você informar ao pai da criança ou à mãe da criança que vai mudar de endereço. De repente também situações de você imputar um abuso, né, uma notícia falsa de um crime que ocorreu, omitir informações da vida do colégio, da saúde da criança, porque isso é um dever, né, e um direito que o pai tem, o pai, a mãe tem. Então é muito interessante colocar isso. E ter cuidado também, inclusive, com os avós, né? Os avós podem, de repente, praticar alienação parental. Muitas vezes a gente vê também casos como esse, de o avô falar que o pai não presta, né? Que não é uma pessoa que tratou bem a mãe. Então, isso é alienação parental. Então, é muito importante as pessoas que estão nos ouvindo, nos vendo, ter a consciência da alienação parental, procurar assistência, não só jurídica, mas com um psicólogo de sua confiança, para que não haja uma situação ainda mais drástica na família, porque já houve um rompimento de um relacionamento. E agora, ainda mais uma alienação parental, então, de fato, fica muito difícil para aquela família. Josiane, e lidar com o adolescente, né? A gente sabe que os adolescentes, eles têm aquela fase, né, de ter autonomia, de ter a própria opinião, né? Que acha que está tendo a própria opinião. Nesse caso, dessa mãe com o adolescente, com o filho, o que deve fazer? Porque provavelmente o pai não deve deixar ele fazer uma terapia, ou vai dizer, não faz isso não, que terapia é coisa de doido, né? Sua mãe é isso, sua mãe é aquilo. Nesse caso, é importante, primeiro, que as pessoas sejam preservadas, tanto o adolescente quanto a criança. E aí, é interessante que a gente fale também do sofrimento das pessoas que estão se separando. Sim. A gente não pode negar esse sofrimento. E é preciso que esses adultos se responsabilizem por isso. O sofrimento existe. De fato, quando eles se juntaram, eles acreditaram naquilo ali. E a gente fala de casamento, mas na verdade hoje não necessariamente precisa ser um casamento ou um divórcio. Tem muita união estável hoje, né? Tem muito isso acontecendo. E aí, assim, é importante que os adultos se percebam e se responsabilizem enquanto adultos que estão em sofrimento e busquem resolver aquilo para que não atinja a criança. Tanto essa criança quanto esse adolescente, eles sejam de fato preservados, para que eles não venham a também sofrer com isso, porque ele já está em sofrimento por essa separação. Não tem como a gente impedir o sofrimento dessa criança, mas tem como a gente pelo menos diminuir isso, fazer com que ele consiga entender. E é a partir do diálogo.
É a partir da escuta desse outro, buscando entender como é que ele está lidando com essa situação dessa separação, o que é para ele essa separação. Então é importante que exista muito diálogo e trabalhar as emoções dele, né? Porque esse adolescente também está em um sofrimento muito grande. Ele está negando essa mãe, ele está num sofrimento muito grande. Isso precisa ser acolhido, precisa ser entendido. Essa mãe também é importante que ela procure uma ajuda, uma terapia, para conseguir trabalhar melhor com isso, até porque ela vai estar entrando num processo judicial e isso para ela é muito doloroso. Então é necessário que ela também procure uma terapia e entre em diálogo, tenha sempre um diálogo com esse pai. Eu sei que é muito difícil, mas assim, é preciso uma abertura para que esses dois consigam entender a responsabilidade deles em relação a esse adolescente. Muito bem. E essa entrevista de hoje, ela de fato é extremamente importante, que fique a lição. Gente, a criança, o adolescente, os filhos, eles não têm nada a ver com o problema de vocês. Se o relacionamento não está dando certo, separa. É difícil, mas vocês vão ter que recomeçar e seguir a vida. E a criança, ela precisa ter a base para ela ter um futuro feliz, para ela ser um adulto, um adolescente, uma criança feliz. E essa briga não leva a nada, só a sofrimento. Obrigada, viu, Fernando? Eu que agradeço, Marcela, mais uma vez parabenizo. É importante conscientizar toda a sociedade desse tema e informar que o Poder Judiciário ele está justamente para prevenir, para punir aquelas pessoas que praticam alienação parental. Existem medidas, o juiz no momento que reconhece a alienação parental pode aplicar pena de multa, pode de repente tirar a guarda daquele pai que está cometendo, daquela mãe que está cometendo a alienação parental. Então existem instrumentos para evitar com que essa alienação continue. E quanto antes for identificado, melhor. Isso é bom para a família, essa identificação antes, e que dá tempo ainda de recuperar a saúde mental, não só da criança, mas do adolescente. Verdade. Obrigada, viu, Josiane? Eu que agradeço. Eu acho super importante e pertinente a gente trazer situações como essa, principalmente assim, trazendo esse diálogo de um psicólogo junto com um advogado, para que as pessoas consigam entender não só os seus direitos, mas também a própria saúde mental, como o Fernando traz. A importância disso, a importância de um psicólogo não só para transtornos mentais, mas também para sofrimento, para a busca de emoções também, tanto na infância, quanto na adolescência, quanto na fase adulta e na fase do idoso. A gente precisa sim, a gente precisa reconhecer que somos sujeitos falhos também, que a gente tem nossas limitações e que precisamos cuidar disso. Obrigada. Até a próxima, Obrigada. se Deus quiser. Tchau, tchau. Tchau. Gente, o Cotidiano vai ficando por aqui. Muito obrigada pelo carinho, muito obrigada pela audiência. Não esquece, hein, que amanhã, 1h45, eu tô aqui, de volta. Um beijo, fiquem com Deus. Tchau, tchau.